Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. A nossa saudação a todas as emissoras da Super Rede Boa Vontade de Rádio que estão conosco em Conexão Nacional para esse espaço de esclarecimento da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista. Espaço para tirar as suas dúvidas, para nos mostrar as soluções que o livro das profecias finais, o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse do Cristo de Deus, revela para os nossos dias. Na definição do criador desse espaço, o irmão Paiva Neto, o Apocalipse não inventa males para o mundo, apenas fotografa com antecedência a realidade estruturada pelos pensamentos, palavras e atos dos seres humanos e espirituais. Por isso a importância de compreendermos o recado libertador do Apocalipse para o nosso cotidiano. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, código de área 11 99 831 8195. Inclusive, se for da sua escolha, da sua preferência, pode fazer a sua pergunta de maneira anônima e o seu direito claramente vai ser respeitado. A gente recebe hoje a pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Angélica Perioto. Seja bem-vinda, Deus está presente. Obrigada, Angélica. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, a gente traz hoje, Angélica, a dúvida de um ouvinte da Super Rede Boa Vontade de Rádio, está em São Luís, no Maranhão, acompanhando a nossa programação pela internet. Obrigada pela sua participação. O Henrique Gonçalves Venturini, ele escreveu assim: qual é o significado das 7 igrejas da Ásia? As 7 igrejas da Ásia têm alguma relação com o Templo da Boa Vontade? Duas perguntas muito boas, inclusive a segunda pergunta já vai levar como uma parte da resposta. Então eu vou aproveitar, vou primeiro, na pergunta que é muito importante para nós e ela é bem abrangente, tá, gente? Então ela não se encerra aqui, inclusive a gente sempre faz esse convite de acompanhar o irmão Paiva Neto na comunicação 100% Jesus, porque o estudo do último livro da Bíblia Sagrada é para o resto da vida. E a gente vai mudando, a gente vai interpretando de novas maneiras, novas formas, o que dá para nós ainda mais esse entusiasmo, mostra para nós como é instigante esse estudo do livro da Bíblia Sagrada, do último livro da Bíblia Sagrada. Mas vamos lá. O que significam as 7 igrejas da Ásia? Então eu recorro aqui a essa obra literária, Somos Todos Profetas, que há décadas, o irmão Paiva publicou, trazendo para nós conceitos importantíssimos desse livro, que é o Apocalipse. Então, na página 75, ele escreve: as 7 igrejas da Ásia. O Apocalipse é endereçado por Jesus às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma simboliza as diversas etapas do desenvolvimento espiritual da humanidade. Não significa dizer que, por ser espiritual, esse avanço esteja restrito ao campo religioso. Pelo contrário, a mensagem do Cristo às 7 igrejas da Ásia envolve também o progresso nos terrenos da economia, da política, da filosofia, da ciência, da arte, dos esportes, da educação, do ensino, da saúde, do trabalho e assim por diante, mas com a espiritualidade ecumênica. O recado do Divino Mestre demonstra que o mundo espiritual permeia o material, prepondera sobre ele e dirige seu destino. Um parágrafo, a leitura continua, mas olha a profundidade desses símbolos, na verdade são 7 igrejas, 7 comunidades que não representam apenas então as comunidades que naquela época historicamente foram formadas, iniciando também a expansão do cristianismo nascente, mas trata-se de um simbolismo muito maior, assim como tudo que tem no Apocalipse tem uma simbologia que fica para a eternidade. E o irmão Paiva começa então essa provocação trazendo para nós isso, cada uma simboliza etapas de um desenvolvimento. O que significa isso? O que é o desenvolver? É algo que está crescendo, que está amadurecendo. Na nossa vida a gente desenvolve tanta coisa, A gente desenvolve o nosso corpo, o nosso intelecto, o nosso comportamento. Então, existe algo sendo desenvolvido na humanidade. E eu acho tão interessante esse símbolo de ser uma igreja. Quer dizer, é uma coletividade. E uma coletividade que está sendo desenvolvida
E aí que o irmão Paiva traz o aspecto, não apenas, né, no material que nós vivemos na matéria, mas algo que inclusive faz desenvolver a matéria, que é muito mais importante, que é o espiritual. Então trata-se, né, de etapas que vai causando esse desenvolvimento espiritual da humanidade, dos coletivos, dos grupos humanos. E aí o irmão Paiva fala, são progressos que não estão apenas, quando a gente fala de espiritual, restrito então à ideia apenas do campo religioso. Então é na igreja, então só quem acredita que está tendo esse progresso, não. Aí ele vai trazer para nós que o aspecto espiritual da humanidade se desenvolve em diversos campos. Então a gente está falando que de todo o progresso humano que hoje nós fazemos por meio da cultura, da arte, do esporte, da educação, do ensino, a gente também tem o desenvolvimento espiritual da humanidade ocorrendo nesse sentido. Então, quando nós levamos os nossos filhos para a escola, a gente tem que imaginar que o progresso que ele está passando ali com seus colegas, ele não vai ter apenas um impacto na matéria, mas também vai ter um impacto no espírito. Nossa, mas é profundo, então essas cartas são, gente, elas são muito profundas. E se a gente fizer uma análise de carta por carta, como o irmão Paiva faz, nós vamos vendo comportamentos humanos que se repetem ao longo das épocas. Porque no fundo fala sobre isso, sobre o nosso viver coletivamente. Como que nós estamos mudando, né? Como é que nós estamos progredindo? Nós refletimos sobre isso ou estamos repetindo as mesmas ações séculos por séculos? E aí a segunda pergunta que o nosso irmão traz, ela vem muito para essa resposta agora, né? Mas como é que a gente sabe que a gente está evoluindo, né? Como é que a gente sabe que a gente pode melhorar? Como é que a gente faz para sentir esse desenvolvimento acontecendo? E aí a nossa relação com o Templo da Boa Vontade. Eu queria trazer do artigo que está publicado, inclusive você pode acessar também no blog paivaneto.com, o artigo Templo do Ecumenismo Divino. Ele vem trazer o que significa o Templo da Boa Vontade. Porque a pergunta é, né, qual a relação do TBV com as 7 igrejas da Ásia? E aí olha o que o irmão Paiva traz para nós. Vem o tempo em que todos compreenderemos a importância da prática de um frutuoso e fraterno interrelacionamento espiritual, social, religioso, político, científico, filosófico, esportivo, etc. É uma questão de estratégia de sobrevivência, que tem na economia da solidariedade espiritual e humana, indispensável alicerce. Insisto nesse caminho desde a década de 1970 e o defendi na Folha de São Paulo em 1982. É solução compatível com a humanidade que precisa ter humanidade com ela mesma. Para sairmos vitoriosos, considero muito útil ouvirmos em nossas almas a inspiração de Deus. Ou, para os que ainda não descobriram o Pai Celestial, dar atenção ao bom senso da paz. Aliás, de forma instintiva, as criaturas sempre procuram como parâmetro uma excelência superior. Visando atender igualmente a esse anseio, fundei em Brasília, no dia 21 de outubro de 1989, o Templo da Boa Vontade. O autor prossegue trazendo, né, o objetivo do Templo da Paz, mas é exatamente esse monumento que vai nos lembrar dessa ligação que nós precisamos fazer, ou seja, o que muda? Eu, na minha carreira profissional, me lembrar que, vamos dizer, se eu sou um professor, o que muda eu saber que existe uma educação além daquela visando a matéria? Né? O irmão Paiva traz isso quando ele traz aquela famosa página da abrangente missão do Templo da Boa Vontade. O que muda um político? Saber que existe uma política divina. Saber que não é só aquela humanidade material a qual ele está falando, existem anseios espirituais. Olha como nós progrediríamos como humanidade se nós olhássemos mais para esse aspecto divino que as cartas de Jesus às igrejas da Ásia trazem para nós. Exatamente essas reflexões. O que nós precisamos mudar no nosso comportamento, que não é só o comportamento humano, está no nosso comportamento espiritual. Então o Apocalipse ele vem fazer essa transformação da matéria, do nosso convívio social humano, mas que vai mudar completamente a nossa percepção sobre o nosso convívio espiritual também.
A gente deixa o convite para que você, Henrique, acompanhe as pregações da série O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração na Palavra do Irmão Paiva Neto. Já que você trouxe a sua dúvida, citando também o Templo da Boa Vontade, convite para que você esteja com a gente nos dias 18 e 19 de outubro de 2024, nas celebrações dos 35 anos do TBV. A gente agradece ao Henrique por encaminhar a pergunta dele a esse espaço itinerante de esclarecimento sobre o Apocalipse do Cristo de Deus. Lembrando que você pode também deixar sua dúvida nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos, também pelo nosso WhatsApp, código de área 11 99 831 8195. Angélica, muito obrigada pela participação, volte sempre, Deus está presente. Eu que agradeço, viva Jesus em nossos corações para sempre. Esse foi o Pergunte ao Redentor Apocalipse do Cristo de Deus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.